Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Só tenho pena de termos apenas 10 minutos, mas vou ser rápido. O que eu vou aqui trazer não é nenhum projeto destes entusiasmantes que acabámos agora de ver, nem é nenhuma proposta de nada, porque eu não pertenço a nada a não ser à universidade, e por acaso, agora estou a dizer isso, mas estou agora muito envolvida no movimento Futuro Limpo. Estamos a tentar que Portugal não seja esburacado para encontrar petróleo e gás, e como nós estamos neste momento, e é um assunto que está latente e patente hoje na sociedade portuguesa, portanto, quanto mais gente se juntar, melhor, mas como estamos agora neste momento na COP, na Conferência do Clima, em Marrocos, está neste momento a decorrer, eu trago-vos aqui alguns dados para refletirmos em termos mundiais e quais são os caminhos, o que é aquilo que é fundamental para nós podermos participar neste mundo global que às vezes nos parece tão distantes. E, portanto, trazia alguns problemas do que se chama polígono das insustentabilidades, que muitas vezes não nos lembramos, não é? Como nós temos, felizmente, em Portugal, um sistema em que abrimos a torneira e sai água potável, convém lembrar que a maior parte das pessoas não tem água potável, ou seja, 40% da população mundial não o tem, e também não tem esgotos. Portanto, este é um problema que está nos objetivos, que abrange a sociedade global onde vivemos e que está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram aprovados no final de 2015. Portanto, aqui está, portanto, este é um dos problemas. O outro problema é a desflorestação. Portanto, trago-vos aqui um overview daquilo que são os grandes problemas mundiais, através de dados das Nações Unidas. O que nós vemos é que a desflorestação está a ser galopante e, de facto, o mundo está numa situação paradoxal. Ao mesmo tempo que toda a gente está reunida em Marrocos para tentar reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, aumentar a florestação, porque ela é fundamental para captar o carbono, nós assistimos países, houve agora aquela catástrofe dos Estados Unidos, não é? Mas também o Brasil tem neste momento um governo absolutamente inqualificável e ainda ontem tivemos ocasião no Instituto de ver os povos indígenas, representantes dos povos indígenas, que estão altamente preocupados porque a Amazónia neste momento, nesta fase, está a ser galopantemente desflorestada e ali o balanço, como veem, é muito superior na desflorestação do que na reflorestação. Outro problema grave tem a ver com a desertificação e seca, não é? E tem ali o exemplo dos sítios onde isso é mais complicado. No nosso país também já temos problemas de desertificação e seca. Outro é a perda da biodiversidade, que tem aumentado exponencialmente. Isto é importante porque a biodiversidade é fundamental para a economia, é fundamental para a medicina, para além de todo o aspecto estético e dos valores ambientais. E como veem, há muitas espécies em desaparecimento e muitas vezes as pessoas não pensam que isso é um problema que as vai afetar muito mais tarde. Tem a ver com a alimentação. Quando nós estamos preocupados com o problema das abelhas, estamos preocupados com a produção alimentar. Portanto, ela é fundamental para nós podermos todos alimentar-nos, não é? Para a agricultura poder medrar. Outro problema ainda é a degradação do solo, isso já falei, e não tenho muito tempo. Outro problema gravíssimo hoje em dia é a questão dos estoques pesqueiros. Nós estamos perante uma situação onde os estoques pesqueiros estão em degradação absoluta e há uma sobrepesca e o mar não tem lei neste momento. E, portanto, como não tem lei, é um património comum da humanidade em que cada um... Este animal bem podia estar aqui, ser uma espécie em via de extinção, está aqui um mosquito. Mas o mar é outro problema muito grave. E outra coisa ainda, a questão dos plásticos, que hoje preocupa tantas pessoas. Os cientistas estão muito preocupados porque encontram microplásticos nos peixes, isto está a ser investigado, e nós já temos ilhas de plásticos, esta é no Pacífico, mas também temos no Atlântico. Portanto, vejam como é importante esta pequena medida de acabarmos com os sacos de plástico e não usarmos tanto, de modo a que eles depois, muitos deles vão parar ao mar. Não é só os sacos, é muitas outras coisas, mas isto cria um problema muito grande. Outro problema grave tem a ver com a concentração da população mundial nas megacidades. E vocês veem ali os dados de 2015, mas em 2030 prevê-se que a maior parte das pessoas vivam em megacidades. Por alguma razão,
o nosso próximo secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, elege como um dos problemas principais este, das megacidades, outro, as alterações climáticas e, claro, os refugiados, que é outro problema que nós temos hoje em dia e que tem a ver com isto aqui, com a fome e a pobreza, que por mais regras e tentativas que se façam, não se consegue ainda resolver este problema, não se consegue ainda e estamos longe de o conseguir, e o que temos ali é crianças a sofrer muito também com este aspecto. E depois acho este mapa muito interessante porque mostra, ali é mesmo um mapa da NASA, e mostra o que é que está iluminado e o que é que não está. E vejam ali a Europa totalmente iluminada, a América do Norte e, efetivamente, os países onde há menos eletricidade e onde depois acaba por haver mais desflorestação são os países do Sul. A desigualdade também é outro problema importante e a questão da educação. Nós temos o acesso à educação ainda limitado, ainda há cerca de 57 milhões de crianças que não frequentam a escola e este outro dado que eu julgo que é importante, que é o acesso à internet, que está praticamente coberto nos países do Norte, nos países ricos, mas não nos países onde há mais desigualdade e, portanto, isto aumenta a desigualdade. Nós hoje vivemos todos em rede, quem não tem acesso à internet acaba por não estar tão a par daquilo que se passa no mundo e não se poder desenvolver tanto. Ainda por cima, isto tem a ver com o preço da internet. Reparem que a África são os lugares onde mais se paga pela internet. Portanto, isto para vos dizer... E agora as alterações climáticas, muito rapidamente. Este é um problema que nós sentimos através dos fenómenos climáticos, portanto, cada vez estamos mais perante aquilo que são as catástrofes que têm a ver com as alterações climáticas, a cobertura do gelo a ficar cada vez mais rarefeita e a subida do nível do mar e, claro, aquilo que estávamos a falar, a deslocação das pessoas, porque isto dos refugiados na Europa é um problema que nós vamos ter independentemente da guerra da Síria. Neste momento são os refugiados da guerra, aparentemente, mas no que nós vamos ter, sem dúvida alguma, daqui por muito, vamos continuar a ter, são os refugiados da fome, os refugiados da pobreza. Não sabemos ter uma política para o Mediterrâneo, não sabemos ter uma política para a África e, portanto, essas pessoas vão aparecer na Europa porque a Europa é que está à mão e a Europa é que está perto. Portanto, este problema é um problema que veio para ficar. Os refugiados ambientais, os refugiados do clima, já são muitos milhões. Isto é a subida do nível médio do mar, vou passar adiante. O degelo, que toda a gente sabe que o degelo está a aumentar exponencialmente, o que por sua vez aumenta o nível médio do mar, mas também diminui as boas reservas de água potável que nós precisamos. Este é um sobre os fenómenos extremos e agora chegamos a outra coisa importante, que é o modelo ocidental de consumo que se estendeu aos países em desenvolvimento e que neste momento ele é hegemónico e quando nós pensamos nos últimos 6, 7 anos, nós vemos que a transição da China e da Índia e inicialmente o Brasil, embora o Brasil agora esteja outra vez em crise, infelizmente, a transição dessas populações para um modelo onde muda a dieta alimentar e passam a comer carne e beber leite, onde começam a utilizar muito mais solos, onde começam a utilizar muito mais recursos, que têm a ver com os computadores, com tudo isso, o que é que acontece? Acontece que os recursos estão efetivamente a escassear. Este mapa mostra, este gráfico mostra como neste momento já estamos em déficit, já estamos a utilizar planeta a mais, portanto já não há, o que estamos a utilizar no planeta não é já ultrapassa muito a sua capacidade, em 1.7 se nós considerarmos o mundo na sua globalidade, mas países como os Estados Unidos já utilizam 4 planetas, ou Inglaterra 2, para terem o nível de vida que têm. Então, como é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos avançar daqui e como é que nós podemos induzir mudança de uma forma que seja convicta, assumida e como é que vamos interferir a tempo? Tem havido muitas narrativas, não é muitas, sobretudo 3. Uma tem a ver com os limites, que é um bocado catastrofista e que diz temos que parar, temos que decrescer, porque nós já atingimos os limites e, portanto, temos que nos consciencializar que não há nada a fazer, temos que mudar completamente o modelo da economia e não há nada de falar em crescimento, mas sim em decrescimento, porque os limites estão cá. Hoje já se sabe muito melhor que é verdade que muitos limites dos recursos, estamos a atingir limites em muitos dos recursos de que dependemos. Depois há uma narrativa mais prometeica,
que acredita que a técnica, a ciência e a tecnologia vão resolver os nossos problemas e, portanto, vamos investir muito, porque vai aparecer uma nova energia, porque tudo isso e que vai substituir o carbono e, portanto, vamos continuar a investir na energia, vamos investir na tecnologia e na ciência, porque isso vai resolver todo o problema e podemos manter tudo, porque a sociedade está, de facto, a ser cada vez mais, a precisar de cada vez mais recursos, mas, ao mesmo tempo, a ciência e a tecnologia vão dar resposta. Mas depois a narrativa de baixo, que era esta que vos queria falar, porque estamos a falar sobre sustentabilidade, e que é aquela que, no fundo, é a mais equilibrada. Porque procura novos paradigmas de prosperidade, sem ser o crescimento, vamos ficar maiores, mas é um tipo de desenvolvimento em que vamos ficar diferentes, não é? Vamos mudar, diminuindo o consumo de recursos e travando a degradação ambiental e travando as desigualdades sociais, porque estas duas questões, portanto, quando se fala em sustentabilidade, tem que se falar nas 4 coisas, em conjunto: economia, ambiente, as questões da coesão social e as questões da governança, já lá vamos. O problema é que nós ainda temos muito, neste momento em Marrocos estamos com este quadro, que é, por um lado, as forças do passado, que têm a ver com o carbono, que têm a ver com os grandes lobbies das petrolíferas, a puxarem-nos para um modelo antigo, para um modelo obsoleto, e depois os outros a tentar puxar-nos para cima. Eu acho que este cartoon dá muito conta daquilo que se passa hoje em dia e nós estamos a viver, e é fascinante, estamos a viver um momento em que, ao mesmo tempo que há muitas forças do passado a puxarem-nos para um lado, há também muitas forças do presente a pensarem no futuro. E aqui os jovens e as pessoas que estudam, independentemente da idade, têm um papel muito importante a desempenhar. E, portanto, como eu vos dizia, tem havido imensos documentos, sobre como é que nós vamos sair deste dilema e como é que nós vamos equilibrar ambiente, economia, questões sociais e questões culturais de governança e de participação. E, por exemplo, a economia verde é uma delas, portanto, irmos por outro caminho, apostarmos em setores e tecnologias inovadoras, porque vamos sempre precisar de tecnologias inovadoras, isso não há dúvida nenhuma, e quando nós vemos, por exemplo, o solar e toda a capacidade que a energia solar tem hoje, nós temos que ter esperança num novo modelo, porque, efetivamente, eles estão a puxar para cima, não é? Estão a puxar por uma inovação, mas não nos podemos... Mas não é de um momento para o outro e, portanto, há fases de transição onde nós temos que jogar com as duas coisas, mas tudo passará também pela segurança alimentar, que é algo muito falado hoje, e pelas novas formas de governança, que também já vamos falar a seguir. Pois há quem fale muito hoje na economia de bem-estar, que passa por uma nova visão do PIB. O PIB tem que integrar as questões do bem-estar da sociedade e tem que integrar a degradação ambiental, não pode ser só uma coisa lá, um fetiche dos economistas, não é? A diversidade ecológica tem que se manter porque ela é a base do nosso futuro, e a sociedade pós-carbono, que hoje muito também se fala, e mudar os nossos estilos de vida. Não há dúvida nenhuma que também temos que ir por aí. Depois, cada vez mais se fala também em Portugal que é importantíssimo termos produção agrícola mais próximo das localidades onde consumimos. Isso é algo que também devemos lutar por isso. Combater as desigualdades sociais, sem dúvida nenhuma. Políticas laborais mais equilibradas e também a questão de substituir o bem-estar exclusivamente materialista. Agora evoco o Papa Francisco, não é? Os bem-estar exclusivamente materialista e muito ligado à sociedade de consumo ou do consumismo, por uma sociedade do bem-estar para o desenvolvimento pessoal e comunitário. Como eu vos dizia há pouco, em todas estas propostas, são mais de 30 desde 2010, se quiserem procurar isso, é fácil, e as Nações Unidas têm isso, mas saiu um livro chamado Economia do Futuro, onde o João Ferrão, que é um colega meu, enumera todos esses documentos, que abrem pistas para nós vivermos de uma forma diferente e conseguirmos e optarmos por um tipo de economia diferente, mas todos eles dependem de uma visão muito mais equilibrada entre economia, ambiente, sociocultural e governança. Estes são os meus slides finais. Nas perspectivas futuras, não há dúvida nenhuma, estamos aqui numa sessão sobre educação e o conhecimento é uma parte crucial da solução. Das soluções, não é? O acesso generalizado ao conhecimento científico sobre as alterações globais, eu julgo que é muito importante, porque isto tem uma dimensão que é global, mas tem uma dimensão que é local. E é importante que isto seja cada vez mais divulgado. Não sei se vocês viram o filme do DiCaprio, que é muito interessante, porque ele mostra
como é que... Há dois filmes muito importantes e interessantes para ver. Um é o DiCaprio, que vai pelo mundo fora explicar como é que as alterações climáticas já se estão a sentir em vários sítios do mundo, e outro é o Amanhã. O Amanhã mostra experiências de transição muito interessantes, de mudança das comunidades. É possível ir mudando e é possível criar até autonomia a vários níveis, e isso acontece em vários sítios do mundo, na Europa, mas também nos países em desenvolvimento. São precisas políticas públicas preventivas, porque nós estamos muito habituados àquilo que é curativo e isso acaba por ser muito mais caro, portanto é preciso apostar na prevenção e é preciso investir já na tal economia do futuro, com estas palavras de ordem de descarbonização, fiscalidade verde, e uma nova forma de olhar para a economia. Depois, os processos educativos para a sustentabilidade. De facto, é preciso quebrar o ciclo vicioso da capacitação e um bocadinho as pessoas pensarem que não conseguem porque as coisas são altamente complexas. Estas coisas nunca vamos lá conseguir lá chegar porque é tudo complexo. Não é verdade. Há bocado falava-se da escuta ativa. Acho que a escuta ativa é algo que é muito importante na própria formação, portanto, em vez de apenas informar, e comunicar mais. Portanto, há uma aprendizagem colaborativa que se pode fazer aos vários níveis. O papel das escolas, todas as escolas, é fundamental. Os projetos de educação também, não é? De mobilizar. E depois eu pus ali, em letras altas, a formação contínua, que é uma coisa que todos nós temos que saber. Quer dizer, eu amanhã, eu na minha profissão, as pessoas acabam o curso e têm imediatamente que continuar a atualizar-se, porque a ciência é tão fascinante e muda tanto, e a situação mundial muda tanto e tão depressa, que nós temos de estar sempre continuamente a aprender. Portanto, um curso serve para depois nós continuarmos. Portanto, esta ideia da formação contínua aplica-se a toda a gente face aos constantes desafios da ciência e do tal mundo globalizado. E tudo é compreensível desde que seja explicado e desde que as pessoas participem, e este é o meu último slide, que é preciso avançar para processos participativos e de governança. Há pouco também se falava aqui na importância da participação, sobretudo à escala, começando pela escala local, e as juntas de freguesia, também ali estão aqui neste slide, têm muita importância e é pelo nosso entorno que nós podemos, como nosso entorno mais próximo, que nós podemos participar e nós podemos mudar um bocadinho as coisas, não é? Novos passos de civismo, novas metodologias que passam pela tal escuta ativa, por outras coisas. Eu acho que há projetos muito interessantes que os meus colegas a seguir com certeza vão falar e que são de tal maneira envolventes que é possível inovar também a este nível, mas tudo passa hoje por uma participação diferente. Isso é o tal quarto pilar da sustentabilidade, o pilar da governança, que nos chama a participar e tudo é explicável, tudo é compreensível, até os estratosféricos capitais, não é? Os papéis de mercado, se for explicado também é entendível, quer dizer, portanto, lutar contra esta ideia que não vale a pena explicar porque as coisas são incompreensíveis, como muitos economistas e políticos gostam, porque todas as pessoas conseguem compreender as coisas e os enredos, e isso está ao alcance de todos, desde que seja um investimento, desde que seja um objetivo nosso, não é? Tentar perceber e ajudar quem nos ajuda a perceber. Não temos nas nossas... Portanto, eu gosto muito desta frase do Schiller, não temos nas nossas mãos as soluções para todos os problemas do mundo, mas diante de todos os problemas do mundo, temos pelo menos as nossas mãos. Muito obrigada.